Olá pessoal, eu sou o João. Eu, Eduardo. Sou o Ismael. Sou a Francine. Sou o Gustavo. Somos alunos da disciplina de História da Arquitetura na Univais. Vamos falar um pouco sobre a Catedral de Santiago de Compostela, Monastérica de Saint-Riquier e a Catedral de Siena, na Itália. A Catedral de Santiago de Compostela, construída por ordem de Afonso II para abrigar os restos mortais do apóstolo, foi erguida no mesmo local da antiga igreja de ante-altares. O trabalho, que começou em 1075, foi interrompido em 1088 e as obras foram retomadas em 1110. A clausura começou em 1124 e foi reconstruída no século XVI em estilo gótico. A catedral se localiza em Santiago de Compostela, capital da Galiza, na Espanha. A catedral mede 97 metros. Sua grande extensão é devido a acolher um grande número de peregrinos de cada vez, porque é o fim de uma das mais importantes rotas de peregrinação do mundo, o Caminho de Santiago. O salão principal, precedido por um nártex, é ladeado por corredores laterais e transepto, que leva a abrir 4 capelas. A nave é coberta por uma abóbada de berço, de origem romana, enquanto os corredores por abóbadas de arestas, originalmente do período românico. As galerias, localizadas no piso superior do corredor, têm abóbadas trimestres. O coro, com o ambulatório, tem 5 capelas radiantes. A cabeceira consiste de uma capela axial semicircular dentro. O prédio recebe iluminação indireta através das janelas dos corredores. O conjunto é completado por 2 torres, na fachada, e uma na torre, no cruzamento do transepto e da nave. A nave tem altura de 22 metros, enquanto que os arcos interiores têm 9,50 metros. A fachada meridional, do lado sul do cruzeiro da catedral, é a única fachada românica que ainda se conserva. A fachada setentrional é a fachada do lado norte do cruzeiro e abre-se para a Praça da Imaculada. A fachada oriental constitui a face exterior da cabeceira da catedral e fecha o lado ocidental da Praça da Quintana. A estrutura do edifício ocupa uma área de 8. Igreja Monastérica de Saint-Riquier, França. Uma das maiores igrejas basilicais da época carolíngia. A Igreja Abacial de Saint-Riquier, no Mosteiro de Sentula, no nordeste da França. Hoje, esse antigo mosteiro em Sentula, norte da França, não tem nada a ver com a original, que foi construída entre os anos 790 e 799, mas os dados documentais são suficientes sobre a forma de desenhos e descrições para fazer numerosas reconstruções virtuais, como mostrados na figura acima. O conjunto foi um mosteiro, ao todo com 3 igrejas diferentes, sobre a invocação de São Bento, Santa Maria e Salvador. Na verdade, aqui as palavras claustrum foi aplicada a todos os mosteiros, que ocupam um triângulo cujas extremidades eram 3 igrejas. A fachada ocidental de Saint-Riquier equilibrava o peso visual do transepto e as extremidades oriental da igreja. Para além disso, fornecia ainda um espaço suplementar para as necessidades litúrgicas de uma comunidade considerável, com 300 monges, 100 noviços e inúmeros serviçais. Conforme a figura, a planta de Saint-Riquier pode ser lida com uma basílica tradicional, com uma nave central ladeada por naves laterais e terminadas num transepto e numa abside. Com efeito, Carlos Magno mandou vir de Roma desenhos e medições de basílicas tradicionais, para orientação dos seus construtores locais. Em alçado, porém, as torres múltiplas de Saint-Riquier criam acentuações verticais, que são consideravelmente diferentes das silhuetas longitudinal da Basílica Paleocristã, com a antiga Basílica de São Pedro.
Catedral de Siena ou Duomo de Siena, conhecida também como Catedral de Santa Maria Assunta, está localizada na cidade italiana de Siena e foi dedicada à Virgem Maria. O edifício começou a ser construído em 1229 e entre os anos de 1258 e 1285 contou com a participação de Nicola e Giovanni Pisano, os mesmos que ajudaram a construir o Batistério de Pisa. Quando Siena entrou em seu período de maior prosperidade, o tamanho da catedral passou a ser considerado pequeno demais e logo se deu início a um audacioso projeto de ampliação, em 1339. Com a peste negra, a ampliação teve que ser interrompida e só foi retomada em 1376, porém em cima de um projeto mais modesto. A característica mais marcante de sua fachada são as estátuas góticas e o uso de mármore branco e rosa, chamado Rosso de Siena, enquanto que em seu interior o que mais chama atenção são as faixas brancas e pretas de mármore e o teto azul repleto de estrelas de ouro, também as diversas obras de artistas renomados do Renascimento. No interior, o efeito do mármore preto e branco é o que mais impressiona quem visita a catedral. O teto abobadado, pintado de azul, com grandes estrelas e anjos dourados, foi erguido no século XIV. A corniche que segue todo o comprimento da nave é decorada com estruturas feitas na oficina de Giovanni di Stefano, início em 1495, a bustos de 172 papas. Abaixo dos papas, uma segunda série de bustos que retratam 36 imperadores não identificados. O motivo de incluir figuras não religiosas dentro da catedral ainda é motivo de muita discussão. O altar-mor de mármore, terminado em 1532, é obra de Baldassare Peruzzi. Essa obra renascentista é encimada por uma tena de bronze feita por Vecchietta. Também é atribuído a Vecchietta o tabernáculo realizado em 1467 e 1472. Duas bacias de água benta esculpida por Antônio Frederic em 1462 e 1463 e são colocados ao lado de duas primeiras colunas da igreja. À esquerda há uma obra-prima de escultura gótica, um altar de Nicola e Giovanni Pisano, realizado entre 1266 e 1268. Do mesmo lado está a capela de São João Batista, onde, em meio a uma rica decoração renascentista, está o piso de Opus Sectale é um dos mais decorados da Itália e cobre toda a área da catedral. Sua construção durou 2 séculos, iniciando em 1369 e concluído em 1547. Foram mais de 40 artistas que trabalharam na obra. São 56 painéis de diferentes tamanhos, cada um representando uma cena inesperada pela salvação. Por razões de conservações, é normalmente coberto por tábuas de madeira e só permanece expostos por completo durante 3 semanas ao ano. Construída em cruz latina, com cruzeiro, cúpula e campanário, é dividida em 3 naves com arcos de meio ponto e por pilares que suportam o esplêndido teto abobadado. A base da cúpula é octagonal e só circula acima das colunas de suporte. Normalmente, a cúpula de uma igreja coincide com o cruzamento dos 4 braços em planta, mas no Duomo de Siena isto não acontece. No início de 1300, decidiram ampliar em extensão o coro, o altar da igreja, e os 2 transeptos laterais em largura, o que gerou a descentralização da cúpula que já estava pronta.